Olá, olá, meus alunos, minhas alunas. Como é que vocês estão? Bem preparados? Já tomou seu café aí? Tomou sua água? Então vamos lá, porque é o tópico mais cobrado aí de uma organização administrativa é sobre a sociedade de economia mista e as empresas públicas, porque elas são bem parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes. Como assim, professor? Elas têm algumas semelhanças, mas também têm características que são peculiares de cada uma delas, que é o que as bancas gostam aí de cobrar. Além do que, esse tópico é muito importante, até mesmo para você aprender depois sobre responsabilidade civil do Estado, quando a gente for falar de sociedade de economia mista que presta um serviço público, que explora a atividade econômica. Então, você já tendo conhecido isso daqui, fica bem mais fácil conhecer. Então, vamos lá. Chamada aí as empresas estatais. São quem? Sociedade de economia mista e as empresas públicas. Quais são as semelhanças? O regime jurídico delas é de direito privado, mas elas possuem também regras de direito público, como a questão dos concursos públicos, como licitação, tem um regime próprio para as empresas públicas, sociedade de economia mista, mas tem que fazer licitação pública, sofre controle pelo Tribunal de Contas, deve respeitar os princípios da administração, então não é um regime totalmente privado, é um regime privado com derrogação parcialmente e com normas de direito público, né? Elas são criadas por autorização e lei, são autorizadas por lei, depois tem que ocorrer o registro dos atos constitutivos, or, junta comercial e assim por diante. Elas podem ser criadas para explorar uma atividade econômica, como a Petrobras, Banco do Brasil, ou podem ser criadas para prestar um serviço público, como os Correios. Os bens são bens privados, mas cuidado, são bens privados, mas se ela estiver prestando um serviço público, esses bens recebem as prerrogativas dos bens públicos. Só apagar aqui. Como assim, professor? Não entendi. Os bens dessas entidades estatais são bens privados, não são bens públicos como são os bens das autarquias. Mas se ela estiver prestando um serviço público, aí eu vou estender as prerrogativas do direito público, a questão de uso capião, de alienação, também para elas. Sobre a responsabilidade civil do Estado, depende. Se elas estiverem prestando um serviço público, a regra é que a responsabilidade ela é objetiva. Já se elas estiverem explorando uma atividade econômica, a regra é que a responsabilidade é subjetiva. Então, isso aqui são as semelhanças das duas. Essas regras aqui valem tanto para a sociedade de economia mista quanto para a empresa pública. Tem até uma tabelinha da aprovação também aqui, né? Sobre as duas, ó. Sociedade de economia mista e empresa pública. Se prestarem um serviço público, são criadas mediante autorização legal, direito privado, possui aí, ó, a imunidade tributária recíproca, responsabilidade civil objetiva, os bens são privados, mas com proteção de bens públicos. Agora, se explorarem a atividade econômica, a criação mediante autorização e lei, aqui continua igual, aqui também continua igual, já aqui já é diferente. Quem explora a atividade econômica não possui a imunidade tributária recíproca. Aqui também já é diferente, a responsabilidade já é subjetiva. Aqui também já é diferente, porque os bens são privados, não tem a proteção aí que os bens públicos recebem. Agora aqui são as diferenças. Vamos explicar, depois eu vou falar o bizu aí. Então, a sociedade de economia mista, ela, a maioria do capital votante tem que pertencer ao poder público. 50% mais um das ações. Então, vamos supor
que eu tenho aí 200 ações. 101 delas têm que pertencer ao poder público. 99 podem ser vendidas, como você pode comprar ações aí da Petrobras. Mas você comprando a ação da Petrobras, você vai virar dono dela, porque a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Não, por quê? Porque a maioria do capital votante, a maioria das ações, pertence ao poder público. Então, quem manda é ele. Ó, tiver uma votação aqui, vai ser 101 a 99. O poder público vai sempre ganhar. Então, por isso que na sociedade de economia mista, a maioria do capital votante pertence ao poder público. Mas eu tenho um poder privado também, outros acionistas ali, com caráter minoritário. Já a empresa pública, ela é 100% pública. Eu não tenho aí a participação de investimentos privados, como a questão de comprar ações na empresa pública. Agora, cuidado, quando se fala que é 100% pública, existe uma empresa pública que é a Dataprev. A Dataprev, se eu não me engano, ela, não lembro bem o percentual, mas ela é da União e do INSS ao mesmo tempo. Pode isso, professor? Ela vai ser uma sociedade de economia mista por conta disso? Não, continua sendo uma empresa pública e é 100% pública, porque aqui é a União, o INSS é direito público. Continua sendo 100% pública, beleza? Cuidado com esse detalhe aí. O foro processual da sociedade de economia mista, a regra é que é na justiça estadual, já da empresa pública na justiça federal. A sociedade de economia mista só pode ser criada na forma SA. Então é Petrobras, esquecendo do R aqui, né? Petrobras SA. Só pode ser criado dessa forma, não pode ser criado na forma EIRELI, não. LTDA, não pode. Já a empresa pública pode, ela pode ser criada sobre qualquer forma societária. Ela pode ser criada sobre a forma SA, pode ser criada sobre a forma LTDA e assim por diante. Então, pode ser criada sobre qualquer forma societária admitida no direito. Para você memorizar, que aqui é onde tem as questões, essas diferenças, lembre do bizu do Suarinho. O S aí de Suarinho para o S de sociedade. Aí você vai lembrar, ó, S de sociedade de economia mista, S de SA. Elas só podem ser criadas sobre a forma de SA. O 5 aqui, ó, de 50% mais um, que é a maioria do capital voltante, o 5 é muito parecido com o S, olha aí. A questão é que o S é um pouco mais fitness. O 5 está um pouco gordinho, né? É um pouco parecido com o Suarinho, mas são bem parecidos. Vai dizer que não. É, parece sim, ó, aqui de novo, ó. Tá aí, aqui o 5 tem um buchinho de cerveja aqui. O S já é mais um pouquinho fitness, mas são bem parecidos. Aí você vai lembrar, ó, 50% mais um, porque a empresa pública é 100% pública. E o foro processual na justiça tem que chiar, tem que ser carioca agora. Estadual. Federal não tem. Federal não tem como chiar. Tá? Estadual tem como, né? Então, S de sociedade, S de SA, S de 50% mais um, S de estadual. Beleza? Cuidado com isso daí. Alguns tópicos relevantes sobre as subsidiárias. Pode existir? Pode. A Petrobras tem aí Petrobras Biocombustível, Gás Petro, Transpetro, Distribuidora Petroquímica e várias outras subsidiárias, que são empresas aí dentro daquela sociedade de economia mista. Não pode existir essas subsidiárias. Só que tem que ser autorizada por lei a criação delas, né? O que é permitido é, por exemplo, na lei que eu vou autorizar a Petrobras, eu já posso colocar lá de forma genérica, né? É possível a Petrobras criar subsidiárias, por exemplo. Aí pronto, essa lei aí já serve de base para criar essas subsidiárias. Sobre a acumulação de cargos, sociedade de economia mista e empresa pública devem respeitar a acumulação de cargos? Sim, devem respeitar. E sobre o teto constitucional, respeito o teto constitucional? Depende.
sociedade de economia mista e empresa pública vão respeitar o teto constitucional quando receberem dinheiro para o pagamento de pessoal. Agora, não vão respeitar o teto se não receberem dinheiro para o pagamento de pessoal. Então, supor, a Petrobras, ela mesma se mantém, ela não precisa de dinheiro da União. Com a produção do petróleo, ela mesma se paga, não pega nem um pingo do dinheiro da União. Então, se não está mexendo com o dinheiro da União, não tem nada a ver com o teto constitucional. Só vai envolver o teto constitucional aí se receber dinheiro, recursos da União. Tranquilo? Cuidado com isso daí. Tabelinha da aprovação agora com todas elas. Aqui, ó. Autarquias, direito público, estatutário, justiça federal, responsabilidade civil objetiva. Aqui são as regras, né? Fundação de direito público, lógico, estatutário, justiça federal objetiva. Fundação de direito privado, CLT, justiça estadual objetiva. Sociedade de economia mista, direito privado, CLT, justiça estadual. Se explorar uma atividade econômica é subjetiva, se prestar um serviço público vai ser objetiva. Empresa pública, direito privado, CLT, Justiça Federal, se explorar uma atividade econômica subjetiva, prestar um serviço público objetivo. Logicamente que estamos trabalhando com regras aqui, né? Algumas dessas normas existem algumas exceções, como a parte da justiça trabalhista, justiça eleitoral, enfim, mas as provas em direito administrativo cobram o que é a regra realmente de cada uma dessas situações, beleza? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, uma aula muito importante, você precisa memorizar essas diferenças aqui, da sociedade de economia mista, da empresa pública, esses bizu aqui, essas diferenças são os que são mais cobrados em prova, beleza? Então, forte abraço a todos e bons estudos.